Por que você se sente perdido ultimamente? Olá, pessoal. Meu nome é Laís Torel. Eu estudo há mais de 15 anos física quântica, neurociência, espiritualidade e mentalidade. E eu criei esse canal para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, por favor, já curte esse vídeo, já me segue para eu fazer mais vídeos sobre esse tema. E eu queria falar com vocês hoje sobre por que você se sente tão perdido ultimamente. E eu falo assim com tanta certeza porque eu não sei se você reparou, se você já fez essa pesquisa na sua vida, mas todo mundo está se sentindo ultimamente perdido. Todo mundo, a vida, ela tá fazendo a gente andar em outra velocidade e não há uma pessoa que eu conheça que não está passando por mudanças. E essas mudanças são realmente muito trágicas, não são pequenas mudanças, são mudanças grandes. Parece que a gente tá em caminhos que não era pra gente seguir, e a vida tá dando o seu jeito de, mesmo que truculento, de levar a gente para o caminho que era pra gente seguir. O que que acontece? Eu sou numeróloga, eu já fiz também alguns cursos de astrologia, mas não segui. E sempre teve nos mapas que a gente faz tudo, eu nunca trabalhei com isso, mas eu sempre estudei muito. O meu mapa, antes de fazer o curso em si de numerologia, eu fiz 3, 4, 5 vezes, porque juntando numerologia e astrologia, porque eu não entendia, porque algumas coisas não davam certo na minha vida. Eu não sou o tipo de pessoa que acha que a gente vai só ser bem-sucedido fazendo determinada coisa, uma coisa que a gente tem um propósito, que a gente veio pra Terra com um propósito. Eu acho sim que a gente veio pra Terra com um propósito, mas que a gente pode ser bem-sucedido fazendo o que você quiser, porque se você cria a sua realidade, você não tem uma limitação aí, não é você só vai criar a sua realidade sendo dentista e a partir de ser dentista que você vai, ter sucesso ou ter abundância ou ter dinheiro. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que o vazio que a gente sente, sim, aí pega. Aí que a gente vê pessoas sendo bem-sucedidas, até cantores que às vezes tiram até sua própria vida, por quê? Porque tem tudo, mas falta alguma coisa. E aí eu acho que sim, aí eu acho que o propósito entra e pega muito quando se trata de você sentir esse vazio e não saber o porquê. E eu tô reparando de um tempo pra cá, como eu sempre gostei de comportamento humano, de como as pessoas se comportam e levam a vida, o dia a dia, eu percebo que não tem nenhuma pessoa que eu conheça hoje que está 100% bem, no sentido de 100% encaminhado. É como se a vida em si, no planeta, estivesse realmente empurrando todo mundo que não fez o que era para ser feito, não fez o que se comprometeu a fazer. E se você gosta de espiritualidade, se você ouve assuntos desse tema, você com certeza já ouviu que a gente está numa transição planetária, e eu acho que tudo tem a ver com isso. Porque a gente começou a entrar numa transição planetária. O que que é essa transição? Essa transição, ela começou em 2010, e até tem um pouquinho a ver com a astrologia, que é o fim da era de peixes, entrando na era de aquário. O planeta Terra é medido a sua frequência, então, chama até ressonância Schumann, não sei se vocês já ouviram falar, todo dia é medido a frequência que o planeta Terra está. E como que se mede essa frequência? Até como mede a sua frequência. Então, não vamos confundir a tabela de Hawkins que a gente viu no outro vídeo com essa ressonância Schumann. Fala da mesma coisa, mas de formas diferentes. A tabela Hawkins, ela é para medir a frequência de uma pessoa. Então, se você tá, de acordo com o sentimento, você sabe que em frequência você tá vibrando. Então, se você tá na frequência da culpa, a gente viu que é uma das piores frequências que tem. Mas como se mede? Você vibra 100% do seu tempo na culpa? Não. Você vai oscilar no seu humor durante o dia, seus sentimentos durante o dia. Então, para você chegar num número, você tem a média daquele dia. E na ressonância Schumann é a mesma coisa, só que ela pega a média de todos os seres humanos do planeta. Então, é uma frequência onde mede todos os seres humanos, a média de cada ser humano vira um número e, no geral, a gente tem quanto que a Terra está vibrando. Então, a gente sabe que está tendo picos de aumento do número da frequência, do número. Então, a gente sabe que a gente está numa transição planetária, no qual, como eu falei, começou em 2010 e a gente está aqui na terceira dimensão no planeta Terra. Isso significa o quê?
que a gente tá num planeta que está em provas e expiações. A gente vai passar disso para a regeneração. Então, tudo no universo está em constante evolução. Não seria nós que estaríamos parados no tempo sem fazer nada, vindo aqui nessa vida só para dar um passeio. Não é assim que funciona. A gente está também em evolução. E toda evolução tem o seu próximo passo. Então, o próximo passo aqui no planeta Terra é a gente aumentar a nossa frequência e ir para um planeta de regeneração, ou seja, vai ter menos dor, menos sofrimento, e para ter essa menos dor, menos sofrimento, o que que a gente precisa estar? No caminho certo. Então, por que que a gente está se sentindo tão perdido? Porque a gente não está no caminho certo. E a maioria das pessoas não estão, e tá tudo bem. Só que tá tudo bem a partir do momento que a gente sabe que a gente não está e que a gente precisa ir para o caminho certo, o que não é o que acontece com a maioria das pessoas. Então eu não sei se vocês já viram o Exilados de Capela, que aconteceu a mesma coisa, onde Capela era um planeta que passou, por uma transição planetária, então teve a evolução, e algumas pessoas não acompanharam essa evolução. E é o que está acontecendo aqui, a gente precisa acompanhar a evolução do planeta. Então, cada planeta Terra é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde cada pessoa tem o seu formato, sua peça de quebra-cabeça. Então, às vezes a gente precisa se encaixar aqui, a gente está se encaixando aqui tudo tortinho, mas a nossa peça é essa aqui. Foi isso aqui que a gente combinou, isso aqui vai trazer 100% do nosso contentamento. É o que eu estava falando no começo, a gente pode ganhar dinheiro com outras coisas, a gente pode ser bem-sucedido com outras coisas, mas e o que a gente realmente gosta? Eu acredito que o que a gente realmente gosta foi o que a gente veio fazer aqui. É o que dá 100% de alegria pra gente e é o que tira esse vazio da gente. A única coisa que tira esse vazio é fazer o que a gente realmente gosta. E isso traz, cada um fazendo o que gosta, preenche esse quebra-cabeça onde a gente vai ter a evolução do planeta. Então acho que todo mundo tá se mexendo, tá sofrendo, a vida tá fazendo sofrer porque não está no caminho correto, não está usando 100% do que deveria estar. As pessoas estão se contentando hoje com 20, 30% do seu potencial. Não tô falando do uso do cérebro, tô falando do potencial de vida mesmo, de aproveitar, de realmente vir pra cá pra evoluir, porque a maioria das pessoas vem pra cá pra acordar, trabalhar, pagar boleto, aí ter filho, cria filho e morre velhinho sem conseguir pagar um convênio e acabou. É assim que as pessoas vivem. Então, a gente não tá usando 20% do que a gente veio fazer. Eu acredito que todo mundo tem um plano de vir para uma evolução, para uma vida muito melhor do que a gente está vivendo hoje, só que a gente fica batendo cabeça em coisas que não era para bater. A gente fica segurando a mudança enquanto a vida está empurrando a gente para a mudança. Até a professora Luciana Galvão dá um exemplo que eu acho muito legal, que ela desenha uma escada. Então, toda vez que você tá batendo porque você tá querendo continuar nesse degrau e é só você olhar para cima que você vai ver que tem outro. Então a gente tá querendo continuar na mesma fase, como se fosse um videogame querendo continuar, mas não, agora é pra evoluir, agora tem mais coisa, tem mais coisa pra fazer, tem mais coisa, tem mais prazer na vida, tem mais alegria, tem muito mais o que se fazer. Até uma pessoa hoje, o professor Hélio Couto dá muito esse exemplo, a gente tem que ser útil à sociedade. A gente, até o momento da nossa morte, a gente não tá falando de trabalhar, mas a gente tem que ser útil, tem que ajudar um pouquinho, eu tô aposentada, tudo bem, vai lá, vai numa ONG, vai ajudar, vamos fazer alguma coisa. Não dá para acordar, almoçar e dormir e ficar nessa vida que não tem sentido, e isso não contribui nada com o planeta. Então, se você tá se sentindo perdido, a boa notícia é que não é só você. A má notícia é que você vai continuar se sentindo até você fazer o que você veio fazer, e eu tenho certeza que você sabe o que você veio fazer, você só não tem coragem. Não tem como a gente ser tão perdido a ponto de não saber o que a gente gosta. Sabe o que você gosta de fazer, o que é o seu hobby? É isso que você veio fazer. E nem que você faça como hobby mesmo, mas para você passar esse turbilhão que tá todo mundo passando agora, todo mundo perdido com milhares de problemas, é porque não está fazendo o que veio fazer. E o que é a transição planetária de fato, né? Tirando a parte do nosso propósito aqui na Terra, do que a gente veio fazer aqui,
é a gente parar de procurar respostas fora. A gente percebe que o planeta está evoluído quando a gente para de ficar procurando guru, procurando talvez muita religião, envolve muita alguém que vá de fora te ajudar. Eu acho que você consegue saber que a pessoa está realmente isso, um despertar de verdade, sem julgamento, cada um tá na sua fase, mas quando você consegue perceber que a resposta está olhando para dentro e não olhando para fora, eu briguei muito com a espiritualidade em um momento da minha vida muito recente, porque eu sempre gostei muito de incenso, vela, cristal, eu sempre fui essa pessoa, banho de erva, adorava. Mas eu esperava que eles fizessem tudo por mim. E aí eu ficava brava: "Pô, tô fazendo tudo e não tá adiantando, minha vida tá ruim". Olha em quem eu jogava a responsabilidade. Essas coisas elas são pra nos ajudar, sim, mas não pra fazer o trabalho pela gente. Então, eu briguei por conta disso, por total imaturidade da minha parte, de achar que eu fazer todas essas coisas ia ajudar a minha vida de algum em algum momento. E comprei já muitos cursos e procurei muitas terapias no qual eu sabia que era só olhar pra dentro que eu ia entender, porque se você prestar atenção, você sabe o que você tem que fazer. A gente só fica arrumando desculpas, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então eu acho que um planeta evoluído é quando a gente para de terceirizar essa busca e começa a olhar pra dentro. Aí a gente sabe que a gente realmente tá no caminho certo, não tem um salvador na sua vida que não seja você mesmo. Então é isso, pessoal, peço que dê um like aqui no vídeo, que se inscreva aqui no canal para trazer mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo. Se eu ajudei pelo menos uma pessoa, eu já tô feliz. Obrigada.